Para Justino da Luz, o orçamento aprovado para 2012 irá suprir as necessidades básicas da população, mas deve vir acompanhado de uma gestão eficaz. A saúde é uma problemática, precisamos romper com essas barreiras brancas existentes em Jaraguá do Sul e especialmente a mobilidade urbana. O passe do transporte coletivo é muito caro. Ele é ineficaz, não atende todas as necessidades básicas do cidadão, do ir e vir, e é preciso buscarmos a implementação do contrato de concessão com a empresa. Não o cobrar da empresa, mas a Prefeitura Municipal precisa cumprir esse contrato. Porque existe, digamos, o ente governamental, que é a Prefeitura Municipal, através da senhora prefeita, que aí está sendo omissa e não cobrando corretamente o edital e o contrato. São vários aditivos nesse contrato de concessão e esqueceram que o mais importante é a construção dos terminais descentralizados. A partir do momento que nós tirarmos os ônibus do centro de Jaraguá do Sul e colocarmos nos bairros, ligando bairro a bairro, vila a vila, a população vai ter mais tranquilidade de sair a passear, bem como ir ao seu local de trabalho. Então o trânsito precisa de um choque de gestão urgente para resolver o problema. Ele ressalta que o grande número de indicações são um termômetro para a administração municipal. Foram mais de 200 indicações minhas feitas e também dos vereadores, passando de 800 indicações. Elas servem como um parâmetro para mostrar a precariedade do serviço em Jaraguá do Sul. Em todos os diversos setores, a indicação é nada mais do que um termômetro, do que um raio-x dos problemas da cidade. E se eles continuarem a existir, é porque está havendo um meia-culpa por parte, não da Câmara dos Vereadores, mas de quem está executando. Porque o vereador, eu tenho dedicação 100% ao meu mandato, eu circulo todos os bairros semanalmente. Fico uma semana num bairro, uma semana no outro bairro, para ouvir as associações de moradores, os sindicatos, as entidades, as igrejas, enfim, as pessoas que vêm até mim trazer as demandas. Então é um raio-x disso. Se o poder público fosse um poder público participativo, que estivesse lá no bairro, ouvindo a comunidade, as demandas seriam diferentes. Nós teríamos a saúde bem atendida, as pavimentações de ruas acontecendo, por mais que elas estejam acontecendo, mas é o povo que está pagando, não é ação única, exclusivamente da Prefeitura Municipal, são ações em comum acordo entre os moradores e as moradoras de Jaraguá do Sul. Então não é uma obra da Prefeita em si, é uma ação comunitária dos moradores para ver mais condições de ir e vir em suas ruas. E o vereador Ademar Possamay, do Partido dos Democratas, falou sobre as discussões, algumas de cunho político e outras administrativo, que marcaram o plenário em 2011. Eu entendo que a gente sempre teve grandes discussões na Câmara de Vereadores, acho que os vereadores se envolveram de maneira bastante peculiar, até diria assim, do ponto de vista administrativo, porque muitas vezes a questão política ela avança um pouco mais do que deveria, mas de maneira geral acho que as discussões foram sempre no campo das ideias, cada um se manifestando, mas na grande maioria os projetos do Executivo foram aprovados e também aqueles que os vereadores apresentaram para essa Casa de Leis. O desenvolvimento de Jaraguá do Sul é uma preocupação constante para os vereadores. Para Possamay, foram os convênios e financiamentos aprovados neste ano que mais contribuíram com o avanço econômico da cidade. Os projetos que nós aprovamos aqui de maior relevância são aqueles que tratam de convênios e financiamentos que o Poder Executivo conseguiu e que isso vai refletir de alguma forma em benefício bastante amplo para a sociedade. Então, acho que do ponto de vista de melhorias para Jaraguá do Sul, acho que os convênios com o governo federal e estadual foram talvez a grande tônica desse ano. O vereador também destacou a sua participação e de seu gabinete na Câmara de Vereadores. A gente participou de várias indicações e várias demandas da comunidade junto ao Poder Executivo que foram encaminhadas diretamente. Também estivemos participando ativamente num projeto que prevê a utilização melhor e mais racional da energia, e aí a gente tem a sugestão de que se aplique uma regulamentação específica na questão da energia solar. Acreditamos que esse projeto deve ser aprovado ainda em 2011 e que em 2012 possa ser regulamentado e colocado em prática. Para Ademar Possamay, a expectativa para cada ano é sempre maior que as condições de realização. Para 2012, com orçamento melhor, o vereador espera que as ideias e mudanças possam se concretizar. O orçamento para 2012 é um orçamento melhor do ponto de vista de volume de recursos do que 2011. O que a Câmara de Vereadores tem que fazer, junto com o Executivo, acho que é fazer com que esse orçamento seja aplicado e os recursos direcionados da melhor maneira possível. Claro que nós, como vereadores, sempre temos as demandas que a sociedade e a comunidade nos cobra,
que são a questão de obras, algumas coisas mais emergencial, outras obras do ponto de vista só de recuperação, coisa rápida, mas que a comunidade tem um acesso direto com o vereador. Mas aí eu acho que isso é um caminho de mão dupla, porque o Poder Executivo é que resolve o problema, o vereador é só o porta-voz, digamos, dessa demanda. Para o vereador e presidente da Casa, Jaime Neguerbon, do PMDB, os vereadores cumpriram seu papel neste ano ao cobrar melhorias para a cidade. O ano da Câmara de Vereadores, no ano de 2011, foi um ano produtivo, que eu digo, nunca se houve tantas audiências públicas. Eu acho que bateu o recorde. A comunidade realmente presente, sempre o plenário lotado. Às vezes tivemos que até ter outro plenário, como fazer uma audiência pública lá no Sindicato dos Vestuários, para fazer uma audiência pública sobre o aumento de vereadores. A casa estava superlotada e o povo se manifestando, contrário, a favor, mas nunca houve tantas audiências públicas. Isso foi o fator positivo da Câmara de Vereadores. Ele falou sobre os problemas que Jaraguá do Sul enfrenta na área da saúde. Os hospitais, o pronto-socorro, deveria ter mais médico ao atendimento, devido, quando uma pessoa doente chegar ao local, às vezes fica 2 a 3 horas na fila de espera. Ali deveria dar um melhor atendimento com mais agilidade, mais rapidez. Muitas vezes chega uma pessoa acidentada, principalmente de moto, carro, quando acontece no dia a dia o atropelamento, tira a vaga de quem está esperando na fila para ser atendido. Isso realmente foi muito cobrado por este vereador. Eu acho que nós temos que cobrar constantemente para que o Poder Executivo e os hospitais que recebem dinheiro público tem que ser realmente colocar mais médico no pronto atendimento. Outra preocupação do vereador, compartilhada com os colegas da casa, é a situação do trânsito no município. Daqui a uns anos, Jaraguá do Sul não tem mais como se andar. Vocês sabem muito bem disso, que eu digo na hora do pico em Jaraguá do Sul, realmente é um Deus nos acuda. Realmente deixa as pessoas estressadas, com depressão, devido ao trânsito de Jaraguá do Sul. Precisamos abrir novas ruas para que a mobilidade urbana flui, para que as pessoas cheguem à cidade, como ela entra, ela vai com um limite de velocidade 50, 60 por hora, para que o trânsito sempre flua e não fique parado, muitas vezes atrapalhando, próprio entre as pessoas mesmo, atrapalhando o trânsito, fica ali, vai aqui, vai ali, muitas vezes chega até quebrar o carro devido a grandes filas que tem na cidade. Temos que incentivar os nossos ciclistas, as bicicletas têm que voltar às ruas, porque muito tempo atrás, eu me lembro, lá na década de 80, 90, eu ia trabalhar de bicicleta. Hoje as pessoas com poder aquisitivo mais alto, todo mundo tem carro. Passe único também, eu vejo que não funciona direito na nossa cidade. Se vai de um bairro para outro, não se tem um terminal fechado. Não tem, hoje nós não temos um terminal, deveria ter um terminal fechado, onde um ônibus chega, rapidamente já a pessoa se desloca para outro bairro, com um passe único só, sem pagar 2 passes. Jaime elogiou o serviço prestado pela Polícia Militar na área de segurança da cidade, mas salientou o baixo número de policiais nas ruas. Eu vejo também a questão da segurança em Jaraguá do Sul. Nós temos que ter mais policiais. A cidade de Jaraguá do Sul, eu digo hoje que é uma cidade, o que está aí de policiamento na nossa cidade, apesar que eles fazem muito bem o papel deles, trabalham muito bem, dão o sangue para nós jaraguaenses e região, mas falta de policiamento, tanto na civil como na militar. Eu digo que Jaraguá do Sul foi mal projetado. Hoje, em torno, esse policiamento que tem ali é até 50 mil habitantes. A delegacia de polícia de Jaraguá do Sul, até 30 mil habitantes. Então hoje nós estamos com 150 mil habitantes, o atendimento está a desejar. Não pelas pessoas, pela valorização do que estão lá, os ótimos delegados, ótimos policiais, a estrutura, a frota de carro também está boa, mas eu vejo que há falta de material humano para ajudar a população.